Olá a todos! Nesse vídeo agora, sobre função quadrática, estudaremos um ponto importante do gráfico que é o vértice, e também identificaremos o que é ponto de mínimo e ponto de máximo, que muitas vezes é pedido em questões de vestibular, Enem e etc. Vejamos, nós sabemos que o gráfico da função quadrática ela é uma parábola. Essa parábola tem uma abertura que chamamos de concavidade, que ela pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Tudo dependendo do valor de A. Se A é maior que zero, concavidade voltada para cima. Se A é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Como a parábola é uma curva que ela vem do infinito até um certo ponto, por exemplo, diminuindo até um certo ponto mínimo e depois retorna, ou vem do infinito subindo até um ponto máximo e retorna. Então a própria definição de ponto de mínimo e ponto de máximo é essa. O que é o ponto de mínimo? O ponto de mínimo é o menor ponto em que a parábola se encontra quando A é maior que zero, ou o ponto mais alto. É um conceito importante porque em diversas aplicações de funções quadráticas, nós queremos saber qual o valor máximo. Por exemplo, se em uma empresa o lucro dessa empresa for dado através de uma lei matemática que gere uma equação de segundo grau, o lucro em função, por exemplo, da quantidade de peças produzidas, então a empresa vai querer saber qual é o lucro máximo que ela pode alcançar e quantas peças ela deve produzir para alcançar esse objetivo. Então, ela vai querer saber ou calcular o ponto de máximo. Então, isso aqui é só um exemplo. Mais à frente, nós veremos vários exemplos resolvidos. Portanto, na função quadrática, quando A é maior que zero, a função admite ponto de mínimo. Vamos considerar aqui ponto de mínimo. Nesse exemplo aqui, obviamente, nós teremos um ponto de máximo. Ok, mas como calcular esse ponto de mínimo e esse ponto de máximo? É o que veremos agora. Tanto o ponto de mínimo quanto o ponto de máximo, obviamente por ser um ponto P, ele vai ter uma coordenada x, y. Esse ponto de mínimo ou ponto de máximo, nós chamamos de vértice da parábola. Vértice da parábola. Ou seja, o vértice da parábola, aqui nós queremos determinar o vértice dessa parábola. Então, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou ponto de máximo. Por ele ser um ponto, ele vai ter uma coordenada, ele vai ser formado por um par ordenado xy, ou seja, vai ter uma coordenada em x e uma coordenada em y. Então, vamos a partir de agora chamar esse ponto de vértice e utilizar o v de vértice. Então, o ponto de vértice ele vai ser, obviamente, o x do vértice e o y do vértice. Ambos terão uma técnica simples para resolver. Passarei para vocês apenas a fórmula pronta. Não precisarei demonstrar para o vídeo não ficar longo. O x do vértice ele pode ser dado da seguinte forma. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, essa é a fórmula que vai determinar o x do vértice. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Temos aqui já as fórmulas prontas, tanto do x do vértice quanto do y do vértice. Lembrando aqui, quando delta é igual a zero, o gráfico vai tocar o eixo x em um único ponto. Pode ser assim, ou com a concavidade para cima, ou com a concavidade para cima, tanto faz.
E esse ponto, como nós sabemos, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Mas lembrando que quando delta é zero, isso aqui não tem importância. Portanto, vai sobrar apenas x, que é igual a menos b sobre 2a. Vejam que é exatamente o x do vértice. Isso por quê? Porque esse ponto aqui, ele vai ter, obviamente, a coordenada x do vértice. Ele coincide exatamente com o ponto onde passa o eixo de simetria da parábola. Toda parábola ela vai ter um eixo de simetria, como já foi dito no primeiro vídeo. Essa parte daqui, a abertura aqui, é a mesma abertura para o lado. A mesma abertura para o lado esquerdo é a mesma abertura para o lado direito. Então, passa exatamente pelo ponto que é o x do vértice. Lembrando de geometria analítica que, pelo fato daqui essa abertura ser a mesma de um lado e do outro, então, no exemplo aqui nós temos x1 e x2. x1 e x2. Então, essa distância aqui do x do vértice até x1 é a mesma distância do x do vértice para x2. Obviamente, porque a parábola possui as aberturas simétricas. Então, uma outra forma de determinar o x do vértice seria pegar as duas raízes, somar as duas raízes e dividir por 2. Ou seja, x1 mais x2 dividido por 2 é o x do vértice, que vai dar exatamente menos b sobre 2a. Obviamente, você não vai poder determinar se delta é negativo e a função não tem raízes. Vamos ver um exemplo. Então, temos aqui esse exemplo. Determinar as coordenadas do vértice na função f de x igual a x² menos 6x mais 5 e diga se ela admite ponto mínimo ou ponto máximo. Vejamos. Primeiro passo aqui, vamos lembrar que o x do vértice, vamos encontrar o x do vértice e o y do vértice. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, basta substituir. A vale 1, b vale menos 6 e c vale 5. Então, temos menos 6. Vocês precisam ter cuidado aqui, que como aqui é menos, então se b é menos, aqui vai ficar mais. Menos com menos dá mais. Se b é mais, é positivo, vai ficar menos. 2 vezes a, que vale 1. Menos com menos aqui dá mais, como já foi dito, mais 6 sobre 2, que é igual a 3. O x do vértice já encontramos. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Aí nós temos também uma característica importante. Há duas formas de encontrarmos o y do vértice. Nós podemos encontrar através da fórmula menos delta sobre 4a, ou podemos também pegar o valor de x. Se aqui é o x do vértice, então basta pegar o valor de x aqui e substituir na função para encontrar o ponto de y, ou seja, a imagem da função quando x é 3. Mas eu farei pela fórmula menos, lembrando delta b ao quadrado menos 4ac, b vale menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 5. Sobre 4 vezes a, que vale 1. Então, é menos, temos que ter cuidado, ó, o menos na frente, vamos tirar aqui o valor de delta, aqui dentro desses parênteses. Então, se ele ficar positivo, no final fica negativo. Se ele ficar negativo, vai ficar positivo. 6 ao quadrado é 36. 5 vezes 4, 20. 36 menos 20 dá 16. 16 positivo, então fica menos 16. 4 vezes 1 dá 4. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então, temos aí a coordenada do vértice. Quais são as coordenadas do vértice? X do vértice, que é 3, e y do vértice, que é menos 4. Agora, observem como eu disse, se nós já temos o x do vértice, nós podemos substituir aqui para encontrar.
Ou seja, vamos encontrar f de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 6 vezes 3, substituindo x por 3, mais 5. 3 ao quadrado dá 9, 6 vezes 3 dá 18, mais 5. 9 menos 18 dá menos 9. Menos 9 mais 5, olha aí, menos 4, como eu já tinha dito. E também, como foi dito antes, para encontrar o x do vértice, se nós conhecermos as duas raízes, nós também podemos tirar o x do vértice fazendo a média aritmética. Então, tentando encontrar as duas raízes aqui, nós temos x1 vale 1 e x2 vale 5. Basta verificar, vocês mesmos podem pausar o vídeo e encontrar as duas raízes. x1 vale 1 e x2 vale 5. Então aqui, observem, lembrando que o x do vértice é a média aritmética, x1 mais x2 sobre 2. Então, substituindo 1 mais 5 sobre 2, dá 6 sobre 2, que é igual a 3. Então é isso, vejam, 3, 3. Podemos achar o x do vértice calculando a média aritmética das duas raízes, se houverem, obviamente, ou substituindo na fórmula. Encontramos o x do vértice, aí podemos usar esse ponto, substituir na função o x para encontrar o valor de y, que é o y do vértice, ou podemos também achar através da fórmula y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E também aqui ele pergunta se a função admite ponto mínimo ou ponto máximo. Para a gente saber se é ponto mínimo ou ponto máximo, a gente só precisa do valor de a. No caso a aqui, a gente sabe que é 1, subentendido fica 1. Como 1 é maior que 0, então a parábola com cavidade é voltada para cima. Se a parábola é voltada para cima, ela vai admitir ponto mínimo. A função é decrescente até esse ponto e depois volta a crescer.